Em 2026, o maior pacote de obras de mobilidade urbana da história de Cascavel. Mais asfalto novo, mais recape, mais reperfilamento, mais ciclovias, mais abrigos de ônibus. Serão mais de 360 milhões em obras na cidade e no interior. Para recuperar, para avançar, para crescer, para orgulhar. E vem muito mais por aí. Cascavel, cidade unida e pra frente. Olá, seja bem-vindo a mais um GCast Saúde, seu programa semanal da Gazeta do Paraná. Então você já sabe, né? Se inscreve aí no canal, aciona o sininho das notificações e deixa aí tuas sugestões, teus comentários, porque o GCast é feito para você e por você. E você já sabe, né? Tá rolando sorteio. Aproveita que agora é os últimos podcasts, hein? Então aproveita aí, curte e comenta nesse podcast de hoje para você estar concorrendo a uma peça de roupa da Riva e para você estar concorrendo àquela erva mate defumada da Taquaral, lá de São Mateus. É só você curtir e comentar. O tema hoje é relacionamento. Então conta aí pra gente se você tem um relacionamento, como é que anda o seu relacionamento. É que a gente hoje vai ver um lado um pouquinho mais diferente do relacionamento. A gente está num mês aí onde o amor está no ar, né? Foi dia dos namorados. E será que o relacionamento sempre assim é tão lindo e maravilhoso como a gente vê nos filmes, nas novelas, né? Vamos falar um pouquinho mais a fundo desse tema aí hoje. Antes disso, eu quero lembrar vocês do Momento Ânima. Lembrar que lá na Clínica Ânima a gente tem toda uma equipe multidisciplinar para atender você, com nutricionista, musicoterapia, psicólogo, psicopedagogo, fisioterapia, acupuntura, pilates, enfim, toda uma equipe, fono, terapia ocupacional, parque sensorial, não esquece do parque sensorial, que é o único na rede privada e no Paraná, né, para atender autistas em especial, mas não atende só esse público, mas esse público é um público grande lá na clínica. Está lá à disposição para atender você. Hoje não vou frisar um destaque da clínica, mas fica aí o convite para você conhecer. E também vou falar do Momento Leskine. E antes de eu falar dos produtos que eu trouxe hoje aqui, ó, que essa caixa aqui é de cabelos que a Leskine me ofertou e me proporcionou. Olha quanta coisa tem nessa caixa. E eu já vou contar para você o que tem. Eu só quero falar para vocês que o podcast passado a gente falou sobre a linha de maquiagem deles. E hoje eu tô usando algumas maquiagens deles. E aí eu quero destacar para vocês esse primer aqui, ó. E é um sérum também. Ele tem brilhos, não sei se vai dar para ver aí na tela, mas ele tem vários brilhinhos aí, né? É um primer e um sérum muito legal. O cheirinho dele é uma delícia, só ele é bem líquido. Cuida quando você for aplicar ele, mas uma textura bem legal para pele. E esse aqui diz que é a blindagem, hein? Diz que esse aqui não sai nem no banho. Depois que eu for tirar minha maquiagem, eu conto para vocês a minha experiência. Mas hoje eu tô usando ele. Então, abaixo de toda a minha maquiagem de base, de corretivo, tá esse primer aqui e sérum. Hoje eu dei um destaque para Col e usei esse primer blindador deles aí para ver o resultado. Depois eu conto para vocês. E aí, de linha de cabelo, o que a Leskine tem? Lembra que a Leskine é uma multimarcas? Tem mais de 25 marcas aí no mercado. E olha o que eles mandaram para mim hoje aqui. Esse aqui é um perfume de cabelo. Ó, um perfume de cabelo da Leva. Agora tá na moda o perfume de cabelo, né? Porque ele deixa o cabelo, pode aplicar no cabelo seco ou no cabelo úmido, né? E ele deixa o cabelo perfumado, com os fios sem frizz. Então é algo assim, esses dias eu estava assistindo uma esposa de um dos jogadores lá, falou que ela não fica sem perfume de cabelo, que é um destaque para ela na mala de viagem aí, né? Então, acho que é aquela esposa do Hendrick, até que tá grávida agora, que tá maior, né? Então ela colocou que perfume de cabelo ela não anda sem. Então tá aqui, ó, a dica da Aleva. E aí também tem nesse kit aqui, deixa eu só falar, esse aqui tem vitamina E, depantenol, óleo de jojoba, óleo de argan e extrato de aloe vera. Então não é só um perfume, porque a gente pode pensar assim, mas só para perfumar o cabelo? Não, ele hidrata bastante e dá brilho pro cabelo. Tem uma composição riquíssima aí em produtos que realmente tratam o nosso cabelo.
E essa aqui é uma gelatina capilar. Legal para quem tem cabelo ondulado, né? Quem tem cabelo aí para finalizar, seja ele úmido ou seco, né? A minha filha adora essa gelatina capilar aqui. Então ela realmente molda os cachos aí para quem tem cabelo ondulado, mas para quem tem cabelo liso também, que às vezes muito frizz, né? Às vezes essas umidades agora, e ele não pesa no cabelo, e tem um cheirinho de cereja maravilhoso. Logo, logo eu vou contar mais relato para vocês dessa gelatina de cabelo. E aqui tem toda uma linha de shampoo, condicionador, creme para pentear e máscara da Argan. É tudo da Bioextinto, essas aqui. E Argan é nutritivo, né? Quando a gente fala em alho ali, em Argan, a gente pensa em nutrição para os cabelos. Então tá aqui, ó, shampoo, condicionador, máscara capilar e o creme de pentear. Linha completa para você nutrir os seus fios aí. Então fica a dica da Leskine, essa é a caixa misteriosa da semana aí, que eu sempre coloco para vocês, que eu abro a caixa aqui, né? Então tá aqui aberta a caixa de cabelos da Leskine. Obrigado, Leskine. E, gente, falando em momento cultural, porque eu pedi até pra Beth mandar pra gente aí o que tinha de momento cultural, né? Eu fiquei de divulgar pra vocês aqui as agendas da semana aí da Secretaria de Cultura. Eu vou abrir pra passar aqui pra vocês, porque realmente aí a gente precisa levar cultura pras pessoas, né? Então lembra lá que toda segunda ela coloca a agenda da semana, a agenda cultural, e eu vou frisar aí pra vocês o que tem essa semana aqui, dentro da Secretaria de Cultura, tá? Então tem aí, ó, tá tendo um workshop de balé e jazz, deixa eu ver aqui, nas sextas-feiras e no sábado, qualquer coisa é só você entrar lá no Teatro Municipal. Tá tendo o Fio de Ariadne, no sábado, dia 27, às 20 horas no Centro Cultural. Esse é um evento gratuito, aí ó, cultura pra você gratuita. É uma mostra de dança no programa Cultural em Ação. Tem um showcase, um espetáculo de hip hop de hip hop no domingo, dia 28. Tem o Light Symphony. Esse aqui eu vou abrir um adendo, hein? O Light Symphony é aquele instrumentos musicais que ficam no meio das velas. Bem famoso aí, que a gente vê aí nas redes sociais. Vai estar aqui em Cascavel no domingo, dia 28. E nós vamos estar sorteando 2 ingressos aqui, ó, para você e o acompanhante. Para você concorrer, faz o que eu te falei aí. Curte esse podcast, comenta, que a gente vai estar fazendo sorteio. Vou fazer via meu Instagram, tá? Porque vou sortear possivelmente amanhã, né? Porque é domingo o espetáculo. Também tem exposição de poesias, Maio das Letras, até dia 30/7, na Biblioteca Municipal. Tem Urbanas, até dia 26/7, que é uma exposição de artes no Cefrim Filho. Também tem exposição de arte coletiva, 6 individuais, até dia 26, no Museu de Arte de Cascavel. Tudo evento gratuito esses daí, hein? Tem também exposição de arte, a permanência na Receita Federal. Lembra que ela falou que agora tem lá dentro da Receita Federal? Então tem esse também. E essa é a semana cultural aí, que a Secretaria de Cultura divulga aí na página deles. Então é só você entrar lá, você vai ter todas as informações dos eventos gratuitos, dos eventos também que tem algum custo. Mas vamos respirar cultura, né? Ajuda a compartilhar aí, vamos levar cultura para as pessoas. É tão bom tirar esse tempo para você. Bom, e a nossa convidada de hoje, então, é uma psicóloga, já esteve aqui conosco, né, a Monique Farber, e a gente vai falar de relacionamento, que ela é especialista nessa área aí, né? Então vamos lá, tudo bem, Monique? Tudo ótimo, um prazer estar aqui. Que bom que você conseguiu voltar. Amei. E esse tema aí é um tema que é a tua área. Você sabe que relacionamentos, todos os humanos têm aí alguma questão, alguma dúvida, algum desafio diante das relações, né? E aí, quando a gente fala em relacionamento, hoje a gente vai falar do relacionamento abusivo. A gente não vai falar de um lado tão encantador e tão bonito do relacionamento, né, Monique? Isso. Porque nem sempre o relacionamento é aquele de novela e filmes. Dificilmente é. A vida como ela é, a vida real, sem romantização. E sem Instagram, né? Porque no Instagram também, a gente só posta o lado bonito, né? São os recortes, né, Lari? São os recortes ali, aquele momento que é bom, tem um lado bom, mas não é só. Porque nós somos complexos, nós humanos temos sempre coisas, desafios e potencialidades, e numa relação não é diferente, né? Então diz pra nós, o que é considerado um relacionamento abusivo?
Um relacionamento abusivo, a premissa básica é a falta de respeito. É aquilo que traz toxicidade para a pessoa. Então, o cerceamento, né, ali, e aí, claro, dentro desses espectros, vários níveis que se pode ter, mas o básico é o respeito pela pessoa, pela autonomia, pela unicidade daquele ser. Então, quando existe falta de respeito, vai ter uma série de dificuldades de falta de limites, começando consigo mesmo. Então, muitas vezes, o relacionamento abusivo, tóxico, ruim, começa de nós para nós. A gente se permite. Sabe, assim, extrapolar os próprios limites, aquilo que não me faz bem, mas eu acabo fazendo, ou ainda por não conhecer. Então, a falta de autoconhecimento pode sim nos colocar em situações muito difíceis. E aí, nas relações, isso vai perpassar. A pessoa, ela pode iniciar no relacionamento, é sempre bom. Ali no início é sempre tudo lindo. Bom. É maravilhoso. Nenhum relacionamento começa ruim. Né? Então, se a gente pensar dentro de uma relação realmente abusiva, tóxica, violenta, o perfil nunca eu não sabia que ele era malvado, essa pessoa era ruim, essa pessoa me fazia mal. Não, no começo é muito bom. Existe muita sedução, muita manipulação, né? A pessoa vai mostrar tudo aquilo que a outra quer ver. É com o passar do tempo, de uma forma muito sutil, que os limites vão sendo extrapolados e a violência acaba se instaurando. E às vezes as pessoas até passam de geração a geração, né? Sim. Ah, mas a minha casa também era assim, meus pais também eram assim. Exato. A naturalização da violência. Então, geralmente, uma pessoa adulta que inicia um relacionamento... Vamos pegar aqui os relacionamentos amorosos, né? Os relacionamentos afetivos. É porque ela já tinha alguém que tinha deixado esse ninho quente. Então, provavelmente, as primeiras relações lá atrás, relações... pai, mãe, familiares, vai colocar essa pessoa em algo que seja ali comum para ela. A pessoa fica numa relação abusiva porque ela gosta de sofrer? Não. Ela fica numa relação abusiva porque ela não está enxergando? Nem sempre. A pessoa, ela fica porque ela se importa, ela fica porque ela quer reviver ou tem esperança daqueles momentos bons, porque no início foi bom. Porque senão nem entraria num relacionamento, né? Exato. E no início é muito envolvente mesmo, né? Todo mundo mostra o seu lado bom no início. Depois, com o dia a dia, você vai convivendo com a pessoa, você vai vendo outros lados, né? E aí essas violências, elas podem vir no seu âmbito físico, no seu âmbito psicológico, no seu âmbito sexual, né? Sim. E ainda pode ter também, que outro tipo de violência? Patrimonial, moral, porque agora parece que tem outras que entrou nesse processo, né? A gente conhecia muito assim, violência física, psicológica. A sexual é uma violência que a gente vivencia, mas parece que não é tão aberta, né? Toda vez que a gente vai falar em algo íntimo, parece que as pessoas têm muito tabu ainda pra falar. Sim. Né? Eu vejo aqui que a gente trouxe uma médica, falou de rejuvenescimento íntimo, eu falo que eu nunca recebi tanta carinha de boca aberta, né? Olha, como que pode, né? E ela veio falar aqui que rejuvenescimento íntimo não era só um tratamento estético, e sim de função pra mulher, né? Saúde. De saúde. Mas a gente recebe muito, né? E aí, assim, então essas ainda a gente conhecia mais. Mas o que é essas outras violências, essa patrimonial, essa moral? Quando entra isso? Tudo aquilo, então vamos pensar lá na falta de respeito, na falta desses limites. Algo que o outro vai se apropriar e fazer um uso indevido. Isso pode ser do dinheiro que a pessoa recebeu, dos bens que ela tem, tudo aquilo que envolve a manipulação. Qualquer que seja a violência, então vamos, né, pensando aqui na física, patrimonial, sexual, toda a violência começa com a violência psicológica.
com o abuso na relação psicológica. Então, ele vem de uma forma muito sutil e vai, às vezes nem tão sutil, mas vai indo até chegar, se a gente pensar em situações muito mais sérias, né? Como feminicídio, homicídio, enfim. Extremas, né? Questões extremas. E quais que são os sinais de um relacionamento tóxico? Eu consigo identificar por alguns sinais? Sim. Quando você coloca um limite e a pessoa não respeita, esse já é um grande sinal. Seja do que for. Do que for. Né? Então, assim, quando não existe negociação também, a pessoa, ou numa negociação, a pessoa sempre sai como, você sempre sai como errada naquela discussão, sabe? Aquela outra pessoa sempre leva uma vantagem. Então, são várias questões, realmente como se fosse uma teia, em que a pessoa vai se descaracterizando e vai cedendo a ponto de ficar bem pequenininha nessa relação. Então, é como assim, vamos sair para jantar? É sempre o que o outro gosta de comer. É sempre no restaurante que o outro quer. Vai descaracterizando nesse pouquinho. Vai com essa roupa? Não, eu gosto mais dessa. Veste aquela roupa lá pra mim, que é aquela lá que eu gosto. Essa maquiagem? Não, essa maquiagem tá muito forte. Tire, eu gosto mais assim. Veja, quando existe um consenso, quando existe, né, algo que a pessoa quer, mas por que essa pessoa dá tanto poder para o companheiro, para a companheira, porque isso independe de gênero, né? A questão da violência, do abuso. Por que dá tanto poder para o outro escolher sobre você, sobre a sua vida, sobre as suas coisas? Você fica sem identidade, né? Chega um ponto que você. vai descaracterizando, porque a pessoa manipuladora, ela vai destituindo o outro das próprias características para ter um benefício próprio. Então, aquela pessoa que aí não pode sair porque vai ter que ficar trabalhando em prol do outro, sabe? É sempre essa situação. Ceder, tudo bem, relacionamento é isso, mas também não dá pra ceder sempre, né? Não, é uma troca. Eu sempre costumo dizer para as minhas pacientes, você tem que no mínimo empatar. Né? No mínimo empatar. Então, um relacionamento, se a gente pensar assim, né, no amor. Amor é tão bonito. Qual que é a base do amor? A liberdade, a construção da pessoa florescer, aquilo, né, de ser melhor nas suas potencialidades. Quando existe aprisionamento e ainda com a justificativa, eu faço isso por amor, opa, temos aí, né, as red flags. Isso, todas as bandeiras vermelhas aí pra gente, porque o amor, ele não tolhe, o amor não machuca. Tá na Bíblia, né? Exato, exato. Então, só que às vezes a gente acaba esquecendo, porque existe uma cultura, né, que a gente ouve nas músicas, que a gente ouve, às vezes, em tantos lugares, de que não, o amor dói, né, tá sofrendo por amor. O amor da sofrência. Isso. E como a gente é ensinado desde pequeno, né, Monique, eu acho que aí vale a pena a gente destacar isso até para quem tem criança pequena. Eu já falei isso outras vezes, mas como a gente é ensinado a ir no desejo do outro, nunca no nosso. Isso. Desde pequeno. Às vezes a pessoa vai dar uma bala para uma criança, a criança não quer e fala que não quer. A criança é sincera. E aí a mãe fala, não, pega a bala do tio, você não pode falar assim, isso é feio. Exato. Então você já começa a ensinar que não é a sua vontade. Isso. Que é a vontade do outro que tem que vir por primeiro. Perfeito. O desrespeito. Então aí o desrespeito com o próprio desejo, com a própria vontade, vai sendo naturalizado, né? Então, essa pessoa vai virando um ser para o outro, como a gente chama no existencialismo, né? A pessoa vai ficando atendendo todas as demandas do outro, porque ela precisa ser boazinha. É verdade. Essa é a boa, é a aceita. É. Né?
E qual que é a diferença quando eu falo de relacionamento abusivo e tóxico? É a mesma coisa? Porque agora tá na moda meio assim, pessoas tóxicas, relacionamentos tóxicos. É a mesma coisa ou eu tenho que tomar uma atenção aí? Legal, quando fala tá na moda. E exatamente, por isso nas redes sociais agora tudo, Sim. né? Às vezes a pessoa tóxica da relação não é o outro, às vezes sou eu. Verdade. Né? Então a gente precisa olhar para isso. Tem uma coisa muito positiva do quanto que estão falando sobre isso, do quanto que veio à baila essas questões, porque a gente pode falar sobre isso, pode desmistificar, isso é bem importante, né? Mas, claro que nem todo confronto, nem todo conflito, nem todo relacionamento é tóxico, nem toda pessoa é tóxica, né? A gente precisa ter um olhar cuidadoso. Então, se a pessoa que está aqui nos assistindo, ouvindo, fala, mas será que meu relacionamento é tóxico, né? Vamos dar uma olhada e se precisar, procure ajuda profissional, porque a gente precisa de um olhar neutro de fora para poder fazer isso. É a mesma coisa, todo relacionamento abusivo, ele é tóxico, né? Então, se a gente pensar dentro de um transtorno, algo que cause prejuízo para a pessoa, isso vai ser tóxico. Na psicologia, claro, nós temos mais termos técnicos, né, do relacionamento abusivo, o que é essa toxicidade. Mas para a gente entender, tá me causando prejuízo? Como que eu estava antes desse relacionamento e como que eu estou agora? Eu estou com mais medo, eu estou deixando de fazer coisas, eu estou me privando. E principalmente a palavra medo, vergonha, culpa, essas são os principais sentimentos dentro de uma relação ruim, dentro de uma relação disfuncional. Então, um relacionamento tóxico é alguma coisa que não é boa, né? Pelo próprio nome, quando a gente fala em tóxico, é alguma coisa que não é bom, né? Mas o relacionamento abusivo seria o quê? Uma repetição dessa toxicidade, vamos colocar assim? Uma repetição de situações ruins? A gente pode pensar em abuso, a palavra abuso como violência, né? Então, aquilo que é abusivo. Demais. Isso. O que é um abuso, né? Se a gente pensar, um dependente químico que faz abuso de substâncias, né? A gente não tá falando de... Um uso eventual. Um tóxico já não é bom. Isso, mas uma cervejinha, um happy hour, a gente não tá falando disso, a gente tá falando de abuso de substâncias. Exagero. Isso. Onde se agride até. Isso. E aproveitando esse gancho, a gente sempre fala assim, né? Existe o abusador, né? E a pessoa que é abusada. Mas a pessoa que é abusada, ela se permite também que o abusador abuse dela. Senão isso também não vai pra frente. Exato. É um complemento. É assim, não que a gente tá culpabilizando quem é abusado, né? Mas ela se permite de alguma forma, porque ela se mantém naquele relacionamento. Exato. Ou seja, de alguma forma, ela reforça padrões. Exato. Você vai ali, hoje você levou um empurrão, outro dia você levou um puxão de cabelo, outro dia você levou um tapa. Quer dizer assim, você também se permitiu a isso. Isso. Quando a pessoa é adulta e consciente. Sim, tem isso. Aí, também, o que acontece? E eu acho que essa é uma questão tão importante, porque quando a gente trabalha com reconstrução né, e valorização desses sobreviventes, fala assim, nossa, mas eu sou uma pessoa inteligente, eu sou uma pessoa adulta, né, eu posso sair, por que é tão difícil? Porque a manipulação psicológica, essa trama, tudo mais, faz com que a pessoa, independente de classe social, nível de escolaridade formal, etc., às vezes, nem sempre ela consegue, porque o agressor ou a agressora exerce, dentro de uma hierarquia, um papel que se sobrepõe ao dela, tá? Então, vamos pensar, a gente está falando de crianças e adolescentes, né? Então, é alguém que tem a tutela dessa criança, né? Um pai, uma mãe. Um responsável. Um responsável. Que deveria ser, pelo menos. Exato. Nas relações adultas, isso também acontece, tá? Só que, por que algumas pessoas ficam? Porque elas não sabem que isso é abuso. Talvez aquela reprodução que a gente falou. Exato. Mas o meu pai também fazia isso com a minha mãe.
E cresceu naquele ambiente achando que aquilo ali era normal. Quando a gente fala, exato, quando a gente fala de violência sexual, e nesses quase 20 anos de clínica, a questão do estupro, da violência sexual, a porcentagem é mínima de um estranho da rua. Uhum. Os abusos acontecem na cama do casal. E isso não tem denúncia normalmente. Porque a vítima não se dá conta de que isso é um abuso. estupro, Uhum. isso é abuso, isso é violência. Uhum. Então, a naturalização, a normalização da violência é algo muito difícil. Uma das coisas mais difíceis é abrir os olhos. É um limiar muito tênue, né? Muito, muito. Numa relação. Isso. Porque antes da pessoa... Por que a pessoa muitas vezes não pede ajuda? Porque às vezes ela nem sabe que ela é vítima. Uhum. Depois que ela sabe que ela é vítima, como sair disso? Né? Então, aí é um outro processo. Tem a vergonha. Exato. A culpa, o medo. Né? Então, tudo que aconteceu, a manipulação psicológica e o abuso psicológico, eu diria que é o mais devastador de todos, porque faz com que a pessoa não tenha força na própria identidade, ela não sabe quem ela é. Sim. E aí ela fica muito vulnerável. Então, o trabalho é fortalecer essa pessoa para daí ela conseguir sair. Bom, e você falou uma coisa muito importante aqui, pessoal. O abuso ocorre em qualquer faixa etária, em qualquer lar aí, né? Sejam pobres, seja ricos, seja onde forem, grandes, no centro, nos bairros, em todos os lugares, né? Às vezes a gente acha que isso é uma coisa assim de classes menos favorecidas e isso não é real, né? A gente já teve pessoas aqui que falaram, né? Às vezes casas assim de condomínios, pessoas esclarecidas, advogados, médicos, não são pessoas que não sabem o que tá fazendo. Exato. Né? Exato. Claro, às vezes, eu aqui também não vou colocar de vítima da situação, mas às vezes o próprio abusador, ele também viveu num lar disfuncional. Sim. E às vezes ele tá repetindo padrões também. Sim, exato. Né? Como é que essas mães criam os seus filhos? Né? Exato. Porque desde pequeno é criado também, não pode chorar, não pode demonstrar emoção, o menino, né? E daí depois, como é que é? Ele nunca pode mostrar uma fragilidade, então ele sempre tem que ser aquele machista dentro de um lar? Exato. E aí, toda essa disfuncionalidade que fica instaurada, é difícil, né, de conseguir sair, porque aí tem depois, vamos pensar dentro de um relacionamento, pode existir os filhos, a dependência financeira. Então, a vítima dessas relações muito ruins e em situação de violência e vulnerabilidade, ela tem um longo caminho a percorrer. O primeiro é entender que aquilo não é permitido, que ninguém merece e deve passar por essa situação. Então, depois disso, iniciar o processo de reconstrução. Com quem acontece? Quem são as vítimas? Pessoas que não têm conhecimento? Pessoas que não sabem? Pessoas que estão com a autoestima rebaixada? Não. Conhecimento, informação. Pessoas inteligentes sofrem abuso? Sofrem. Porque inteligência não é vacina para isso. Porque a pessoa fica na relação porque ela tem esperança. Porque a pessoa confiou. Porque a pessoa acredita que vai melhorar, que não vai ser assim para sempre. Ou ainda, o vínculo traumático, que daí a base aqui do abuso emocional é o vínculo traumático. O vínculo traumático, ele parte do reforço intermitente, em que existe amor e sofrimento juntos. Então, um dia ele te dá um presente, no outro dia ele diz que você é uma pessoa horrível. Num dia leva para sair, faz todas as coisas que gosta, no outro dia não responde, né? Enfim. Então, é sempre... Ela mantém esse padrão. Isso, Ninguém é sempre... é 100% ruim ou 100% bom. Não, e esse morde-a-sopra, esse frio e quente, faz com que a pessoa fique viciada, isso é o vínculo traumático, a pessoa fique viciada nesse tipo de relação. E aí ela não consegue sair. Ela sempre tem esperança de que vai ficar só a fase boa de novo. Isso. E aí, quais são os sinais de um abusador, então?
Pra mim, assim, eu consigo identificar se eu tô entrando num relacionamento, tô aí numa fase de namoro, que tudo é mais lindo. Mas tem algum sinal que o abusador já apresenta, assim, já nesse Tem. início de relacionamento? Tem, e nós precisamos ficar sempre muito atentos e atentas, né? Que é o que a gente chama dessas bandeiras vermelhas. A primeira grande red flag é a sedução. Porque sim, a gente sempre vai querer mostrar nosso lado melhor quando a gente está conhecendo qualquer pessoa. Mas quando você vê que é muito fantasioso. Então, uma dica importante: intensidade. Você acabou de conhecer a pessoa e a pessoa vai dizer, não, você é minha alma gêmea, você é a minha resposta das minhas orações. Já eu te amo no primeiro dia. Eu te amo. Já começa a fazer planos pro casamento. Você, sabe? Então, eu ouço no consultório muitas histórias, falam, nossa, é um príncipe. É uma princesa, é a pessoa dos meus sonhos. Ok, vamos com calma, vamos olhar vamos entender isso. Não é que, é sempre bom que a gente tenha um pouco um pé atrás e fala, nossa, Monique, mas você não acredita no amor? Né? Amor é construção. O que foi nos ensinado nos filmes de sessão da tarde não é amor, é doutrinação, é outra coisa, né? Porque assim, o amor romântico nos coloca em situação de vulnerabilidade. A construção é uma troca, é com o tempo que a gente conhece alguém. Não é? Não existe esse conto de fadas, né? Não existe. Sempre tudo lindo. E aí, então, se a pessoa identifica, ela tem que pedir ajuda. E aí, os canais de ajuda é o 180, é o 190 mesmo, é uma ajuda psicológica, é por aí que eu tenho que ir? É por aí. A primeira ajuda que eu preciso dar, que eu preciso ter, é de mim para mim mesma. Primeira coisa. A pessoa precisa entender que ela é o seu porto seguro. Então, entendi que esse relacionamento aqui não tá me fazendo bem. As pessoas que estão de fora, elas não têm como saber, porque geralmente o abusador e a abusadora são pessoas muito benquistas socialmente. Então, que é o fenômeno do gaslighting, que a gente chama, né? A pessoa acaba sendo... Ninguém vai acreditar na vítima, porque o abusador, a abusadora vai distorcer. Então, a primeira coisa, acredite em você, se fortaleça. Tá? Converse com pessoas neutras, conscientes. Eu vou pedir ajuda para minha mãe que tem um relacionamento abusivo e apanhou a vida toda. Não vai Vou pedir ajuda para alguém que apoia a violência, que apoia o abusador, que vai dizer para eu voltar. Então, não. Onde, né? Então, um profissional de saúde mental é o mais indicado nesse caso. E já que a gente focou aqui no abuso emocional, então vocês já viram aqui, né? Quando você tá sendo diminuída, quando você fica com medo, fica assustada, fica se isolando, né? Ou até assim, essa humilhação que às vezes, né, faz questão do abusador ali com a vítima, né? De colocar, fica minando, tudo que você faz não é bom, não é o suficiente, não é bom, né? Tua independência jamais. Porque se vê que você tá crescendo um pouquinho, está gerando algum tipo de independência, isso é um problema, né? É um grande problema. E isso tudo causa traumas muito profundos. Sim. Que precisam ser trabalhados. Então, esses sinais aí e são sinais de alerta, sim, que a gente precisa realmente, às vezes, procurar um psicólogo ali pra me ajuda a ver se é isso mesmo, né? E o silêncio punitivo também entra aí? Sim, perfeito. E tem gente que fica depois uma semana dentro de casa sem falar com o outro. Parece que nem tá morando na mesma casa. Exato. Porque aí vem a punição. E as punições, antes, elas podem ser veladas. Então, se existe silêncio, se existe essa, né? Nossa, por que essa pessoa me deixou no vácuo? Né? Porque, então, isso às vezes é pior. Sim. Do que uma briga, ignorar a pessoa lá, como se ela não estivesse dentro da casa. Isso, exatamente, por isso que é pior, por isso que é uma punição, é um castigo. Você não fez o que eu quis, então agora vai ficar com o meu silêncio, com a punição do silêncio. E aí vem chantagem e culpa.
Isso, a chantagem. Porque se a vítima faz tudo que a pessoa quer, ela tem tudo. É a melhor pessoa do mundo. Então, aí volta lá na primeira fase, que é da sedução, né? Ou no ciclo da violência, do abuso, a gente chama de fase de lua de mel, que é essa fase da sedução, de tudo isso, do encantamento. Ah, tá, mas eu quero colocar esse vestido. Não, você vai com essa calça. Controle, Tá, desobedeci, não quero. Aí vem a punição. A punição pode ser sutil ou de forma mais violenta. No sentido assim, fica de bico, fica de cara amarrada, faz drama, faz chantagem. Ah, então eu vou sair com os meus amigos, já que você não faz isso, nem adianta. Então, sabe esse jogo que vai o quê? Drenando o próprio sentido naquela relação. Porque aí a pessoa ela não consegue mais fazer por ela ou ser espontânea. Ela vai estar sempre pisando em ovos. É sempre um campo minado. E a vigilância também entra aí. Sim. Então, pegar o celular do outro, querer ficar e desbloqueia, deixa eu ver com quem estava falando, não estava, umas coisas assim, chega a absurdos, né? Exato. Porque daí voltamos lá naquilo que a gente dizia sobre o respeito. Dentro de um relacionamento maduro, funcional, precisa existir o respeito, né? O limite. Quais são as fronteiras? As fronteiras, né? Os limites do meu espaço corporal, do meu espaço psíquico. O outro, por que o outro está me invadindo? Onde foi que eu deixei o outro? Como assim? Para quê? Então. E aí, assim, pode trazer várias consequências, né? Pelo que você colocou aqui. A estima da pessoa vai ficar baixa, a pessoa vai ficar mais insegura, sintomas como ansiedade, depressão, os transtornos pós-traumáticos. E eu também poderia colocar problemas físicos, por exemplo, assim, uma insônia, uma dor crônica, uma dor antiga, às vezes, que fica ali me incomodando, ou até problemas de estômago, gastrites e tal. Esses sintomas físicos, eles podem vir a ocorrer por causa de um relacionamento abusivo? Exato, perfeito. Não só podem, como ocorre. Acontece, principalmente dentro de um abuso crônico, né? Então, tem ali uma questão de um estresse pós-traumático, a pessoa sofreu uma violência pontual, então vai ter toda uma situação. Mas os casos de trauma crônico, ou seja, um relacionamento de anos, né, um casamento, a gente está aqui falando de relacionamentos amorosos, mas também às vezes pode ser um chefe abusivo, uma chefe abusiva, né, um pai, uma mãe, um amigo, uma amiga. Então, independente, né, essa relação, quanto mais a pessoa fica ali vulnerável, refém, com certeza esse corpo físico vai estar com ali a amígdala superativada, vai estar no modo luta e fuga, sobrevivendo. E aí, com certeza, com muitos sintomas físicos. Então foi legal isso que a Monique falou, que a gente tá falando bastante de relacionamento aqui conjugal, mas realmente isso, gente, que a gente tá falando aqui, relacionamento abusivo não é só conjugal. Pode ser de pai para filho, de mãe para filha, pode ser de amigos, né? Pode ser de ambiente de trabalho, de um chefe. Então, assim, pega essas mesmas dicas e coloca em todas as áreas aí da sua vida. E é crime, não é? Eu falar que eu estou sofrendo algum tipo de abuso, e eu estou falando aqui agora do emocional mesmo. Ele é um crime, não é? Seja um crime contra a mulher, seja um crime contra uma criança, um adolescente, que daí tem os órgãos competentes também. Porque a gente vê vários tipos aqui mesmo que a gente colocou aqui. Quando eu falo que eu tô sendo assediada moralmente, quando eu falo psicologicamente, quando você falou ali aquele o gaslighting. O gaslight é uma distorção. Isso, a pessoa ela vai fazendo essa distorção da realidade. Então, por exemplo, eu vejo o companheiro ou a companheira me traindo e ele diz, não, você sonhou com isso. Você tá doida. Você está louca, isso não está acontecendo. E aí a vítima começa a não acreditar na própria realidade, porque ela começa a duvidar de si mesma. Se questiona mesmo. De forma real. O próprio ciberbullying também o que você colocou institucional aqui de trabalho, né? Mas como é que eu provo, já que é um crime,
um dano emocional. Porque um dano físico, eu posso ir ali lá e falar, tô com o braço tudo roxo. Ele apertou meu braço, olha aqui, a marca tá aqui. Um crime sexual, se eu for fazer um corpo de delito, for fazer alguma coisa, eu consigo coletar material. Mas quando eu falo num... Nem todos. Nem todos? Nem todos, porque nem todos os crimes, porque aí são outros, né? Então, quando tem a conjunção carnal, quando tem o ato, pode ser que sim, mas tem a questão da exposição, por exemplo, expor um material pornográfico a uma criança. Isso é crime. Verdade. E então, esse é difícil de também comprovar. Exato. É da mesma forma essa questão psicológica, né? Esse dano emocional. Por isso vai precisar de um acompanhamento e aí do profissional e de testemunhas também. Então a vítima precisa começar a olhar. Por que nesses casos é muito difícil? Por exemplo, assim, tô falando aqui como psicóloga, né? De repente um advogado, uma pessoa do direito vai falar sobre isso melhor. Geralmente as vítimas, elas demoram para entender o que está acontecendo. Então elas não conseguem coletar provas. Mais um laudo, então seria uma maneira, por exemplo, eu faço um acompanhamento com uma psicóloga, um psiquiatra, um laudo médico, um laudo de uma psicóloga, e o que você falou aqui, um testemunho, porque às vezes tem vizinhos que escutam grito, escutam discussão. Claro, se eu puder fazer uma perícia também, se caso for uma agressão física, que faça, né, um boletim de ocorrência mesmo e faça. E também, por exemplo, se eu tiver áudio no celular, ou print de conversas, assim, que tenham esse tom de ameaça, eu também posso colocar isso como prova? E sabe, a gente tá falando sobre isso, é tão importante, mas sabe o que é uma questão nesses casos? Nem sempre vai se ter justiça. A libertação emocional, ela é até mais importante. Não estou dizendo que a pessoa não... Claro, precisa sim se libertar, fazer ali, abrir um boletim de ocorrência e tudo mais. Mas mesmo com o boletim de ocorrência, com o afastamento, com o contato zero, que a gente chama, né, com o rompimento total, essa pessoa vai precisar lidar com toda essa carga e toda essa marca. Então, a gente chama, num luto tradicional, a gente tem uma elaboração do luto, que a gente tem lá um ritual de... vai velar, vai enterrar, tem um processo de luto. Em casos assim, nós não temos, porque não tem da outra parte, o que nós temos é um fechamento, uma decisão em que a pessoa escolhe não passar mais por aquilo. Porque o abusador, a abusadora, não faz fechamento. Ela vai continuar. Então, essa pessoa, tá? Vamos pensar aqui, essa pessoa que não respeita o limite, que viola o abusador, enfim. 30 anos depois, ele vai tentar alguma violência com essa vítima? Com certeza. Porque tem a ver com a característica de personalidade, é dele. Então, essa pessoa não muda. E essa é uma das questões. Por que pessoas tão inteligentes ficam em relacionamentos abusivos? Porque elas ficam tentando entender. E racionalmente... E isso só aprende mais, porque não tem como entender. Não é racional. Por isso que a gente às vezes vê nessas reportagens, quando ocorre uma tragédia, né, uma coisa mais grave, a gente vê que não é a primeira vítima da pessoa, né, do abusador. Não. Já teve um relacionamento, 3, 4 mulheres, daí começa a aparecer aquele monte de mulher que teve relacionamento e começa a contar histórias repetitivas. Isso. Então, até alguém gritar. É o que eu digo sempre para as minhas pacientes. Não tem a ver com você, porque já era assim antes de você e vai continuar assim depois de você. Não carrega essa culpa. Não é sua. Então, é importante que a gente frise a libertação dessa relação, que é a pessoa que vai ter que deixar, não que ela vai resolver. Porque são situações, muitas vezes, claro, quando a gente está falando dentro aqui de um transtorno de personalidade narcisista, um transtorno de personalidade antissocial, no caso assim, realmente de uma violência, não foi a primeira vez, provavelmente não vai ser a última, então a pessoa
não vai gastar a energia dela tentando mudar o agressor. Ela precisa gastar a energia dela para sobreviver e sair da relação abusiva. Esse é o principal foco, né? Bom, Monique, nosso tempo já estourou aí. Eu vou pedir para você já fazer as suas considerações finais, deixar pra gente aí tua rede social, para quem quer marcar com você uma consulta, como é que faz para marcar. Vai ficar o convite para você voltar mais vezes aqui. Eu acho que narcisismo é um tema que a gente traz aí um outro dia pra gente conversar. Você falou também de uma outro transtorno aqui de personalidade antissocial. Antissocial. Então, assim, acho que é legal às vezes a gente trazer esses temas aí, que são temas que não são tão batidos, mas que são importantes, né? O narcisismo tem crescido aí um pouco mais, a gente tem visto falar mais. Mas tem outros transtornos, como você colocou, e que eu acho que vale a pena a gente estar orientando, passando e alertando. Muito obrigada por você ter vindo. Vai ficar o convite para você voltar. Obrigada, um prazer estar aqui. Tão importante, discussões como essa, se a gente conseguir atingir uma pessoa, depois da pessoa ter ouvido aqui o nosso podcast, ficar pensando, será que a minha relação é abusiva? O que eu posso fazer? Já valeu. É verdade. Já valeu. Então, quem quiser continuar acompanhando o meu trabalho, eu posto todos os dias nas minhas redes sociais, eu falo exaustivamente sobre esses temas, o meu Instagram, @psi_Monique Farber, ou Monique Farber também nas outras redes, no YouTube com vídeos mais longos, TikTok, enfim, todas as redes, tem o site, é só entrar em contato, estou à disposição. É isso, pessoal, a gente vai deixar todo o descritivo aí com o contato da Monique para vocês, e assim, o recado é, você não tá sozinho, né? Então, assim, ficou na dúvida, será que eu tô vivendo um relacionamento abusivo, seja um relacionamento conjugal, ou seja dentro de uma empresa, um institucional, né, ou algum outro aí? Ficou na dúvida, marca com a psicóloga, tira uma dúvida, conversa com ela, se for, ela vai te orientar o melhor caminho, e se não for também, você pelo menos tira essa angústia do teu coração aí, da tua cabeça, né, que às vezes foi só um momento, e momentos bons e ruins, como a gente falou desde o início aqui, relacionamento não é conto de fadas, então vai ter momentos bons, vai ter momentos que não são tão bons, o que a gente não pode é se acostumar com os ruins, e achar que aquilo ali é um relacionamento normal, porque também, gente, a gente não vem no mundo pra sofrer, né? Se você tá só sofrendo, por que você tá se mantendo nesse relacionamento? Faz esse questionamento pra você aí. Que preço você tá pagando? A vida tá passando, né? E não dá pra você sentar na plateia e ficar assistindo. Venha viver, venha pro palco. É isso, pessoal, e até o próximo GCast Saúde.